Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, versículo 31. A gente está no meio de uma história, que daqui a pouco eu vou contar para vocês. Mas basicamente, antes de eu ler o texto, vale a pena dizer que o que está acontecendo antes aqui é que os filisteus entraram em guerra com os israelitas, e um herói de guerra dos filisteus desceu. Eles estavam assim localizados como que em dois montes, os exércitos dos israelitas do lado de cá, dos filisteus do lado de lá, e havia um vale entre eles. E então esse herói de guerra descia até o meio do vale e falava assim: gente, a gente não precisa todo mundo se envolver numa guerra, basta que vocês me apresentem um herói de vocês, nós vamos fazer uma luta que no mundo antigo se chamava de duelo representativo, e quem vencer será como se todo o exército tivesse vencido. O grande problema é que esse cara, o nome dele é Golias, ele tem mais ou menos 2,40 metros, 2,50 metros de altura, ele era um herói de guerra, só a ponta da lança dele pesava 13 quilos, só o peitoral da armadura desse cara pesava 70 quilos, ele era uma máquina de matança. É lógico que os israelitas ficaram todos com medo. O texto diz que durante 40 dias aquele filisteu desceu até o vale, durante 40 dias ele pediu alguém que pudesse duelar com ele, e no meio de todo esse imbróglio militar e político, Jessé, pai de Davi, pede que Davi leve alguns queijos para os seus irmãos que estão na luta. Lembre-se de que Jessé não tem idade ainda para ser um soldado, ele ainda não se qualificou para ser um homem que pudesse lutar no campo de guerra. E então Davi chega no campo de batalha, ele ouve as ofensas daquele gigante, e ele então diz assim: eu desceria para lutar com esse cara. E então o texto diz assim, no versículo 31, as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu, teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele e dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Mais ou menos em 1952, um psicólogo cunhou um termo chamado teoria da comparação. Leon Festinger cunhou um termo chamado teoria da comparação. O que o Festinger diz? Que todos nós adultos avaliamos o nosso progresso na vida nos comparando com outras pessoas que no nosso entendimento são bem-sucedidas no nosso campo de atuação, na nossa profissão ou dentro dos critérios que nós avaliamos que são importantes para a nossa avaliação. Então o médico, ele se avalia com um médico de renome, o professor, ele se avalia com um grande professor de renome, e o engenheiro se avalia com um engenheiro na sua profissão que é bem conceituado. É o que o Festinger chama de comparações para cima. Nós nos comparamos com pessoas que teoricamente estão à nossa frente, que estão acima de nós numa carreira, numa jornada, dentro de algum critério de comparação. O grande problema desse mecanismo adulto, e nós sabemos como ele funciona, porque nós usamos ele o tempo todo, é quando nós passamos a viver num mundo permeado de redes sociais. Aí o negócio muda. Por quê?
Porque as redes sociais têm aquilo que os filósofos, sociólogos têm chamado nos últimos anos de vida editada. O que é a vida editada? Nós sabemos que nós não colocamos nossas piores fotos nas nossas redes sociais. E nós não publicamos os nossos piores momentos nas redes sociais. Nós publicamos nossas melhores fotos, nossas melhores viagens, nossos melhores momentos. Nós editamos as nossas fotos, muitas vezes, né? Existem apps que corrigem de tudo, né? De uma ruga na testa de expressão, que a minha é violenta, é nervosa para a minha idade, a uma olheira, a cor dos olhos, existem filtros para tudo. Então, note que quando nós olhamos para as redes sociais de uma pessoa, nós muitas vezes falamos assim, nossa, mas eu não sou tão feliz quanto ela. Eu não viajo tanto quanto essa pessoa. Meu namoro, meu casamento não é tão feliz quanto o dessa pessoa. Porque nós estamos o tempo todo nos comparando com aquela imagem que nós vemos ali. Então, tem havido um crescente interesse de pesquisa nos últimos anos sobre como o uso constante de redes sociais tem conduzido jovens, adultos e adultos a um estado de depressão e contínua insatisfação. Lembre-se de uma frase famosa de Theodore Roosevelt, que diz assim: a comparação é a ladra da alegria. Porque note que quando nós estamos fazendo uma viagem e chegamos em casa assim, todo felizes, né? Que eu fiz uma viagem de repente para São Lourenço, bacana pra caramba, Circuito das Águas Mineiro, lugar mais bonito do Brasil, disparado, né? Mas aí um vizinho meu incircunciso filisteu viajou para Nova York e posta uma foto, né? Se tem um troço que arruinou a autoestima das pessoas, esse tal desse TBT, não é verdade? Porque o TBT é o seguinte, é o melhor do que você já viveu, postado toda quinta-feira, para lembrar para as pessoas que estão à sua volta, para mim, para todos nós, que a nossa vida não é tão boa quanto a sua. Então note que as redes sociais, elas nos induzem a um estado constante de insatisfação, que acaba se traduzindo em angústia, do tipo assim, minha vida não é tão boa. Pessoas que começam a se comparar com as redes sociais vão desenvolvendo uma dúvida de si mesmo. Pense um pouco nisso, uma dúvida de si mesmo. Será que eu sou feliz? Será que meu casamento realmente é bom? Será que a minha vida realmente é boa? Será que eu sou realmente um bom profissional? Porque as realizações das outras pessoas parecem tão maravilhosas. E a vida das outras pessoas parece tão hollywoodiana. E existem pessoas que com um aplicativo ganharam milhões de dólares, eles dizem, e que revolucionaram a indústria do cinema. Não tem isso? As pessoas que se gabam frequentemente nas redes sociais de feitos assim, absurdos, né? Então, de certa maneira, a cultura das redes sociais potencializou esse nosso instinto de comparação, fez com que nós nos comparássemos cada vez mais uns com os outros e nos induziu a um estado de insatisfação e de infelicidade. E como nós vencemos isso? Se a gente não pode simplesmente, né, dar uma de eremita e falar assim, não, vou desfazer meu Instagram, vou desfazer meu Facebook, né? Antigamente eu tinha essa pegada um pouco eremita, assim, eu tive um Orkut depois que todo mundo já tinha. Eu tive Facebook muito tempo, tipo assim, só quando o Orkut já estava fechando mesmo que eu fiz o Facebook, né? E eu fiz o meu Insta, sei lá, coisa de meses atrás, e até hoje não sei usar aquele trem direito, não sei fazer uma postagem, não sei marcar ninguém, não sei dizer onde que eu estou no aplicativo quando eu vou fazer um post, é um troço todo complicado, todo difícil. Nós não podemos ser eremitas. Então o que nós temos que fazer? A gente está aqui num momento bastante crítico da história de Israel, especialmente porque os filisteus, um povo que era bastante disciplinado na arte da guerra, eles estavam movendo uma campanha militar contra os israelitas. Saul, que era o rei de Israel, ele já havia sido rejeitado por Deus. Mas note que esse texto, ele é construído com uma série de sutilezas. Primeiro que Davi se apresenta ao rei, e o rei permite que Davi vá guerrear com Golias. Lembre-se que Samuel nos disse, muitas vezes na sua narrativa, que dentre o povo todo de Israel não havia ninguém de maior estatura do que Saul. Então, se havia um gigante entre os israelitas, esse gigante era o próprio rei. Mas o próprio rei estava com medo. E ele não desce para pelejar com o gigante, embora fosse sua função como rei e sua atribuição como guerreiro de maior estatura do povo de Israel. Então Davi se apresenta,
E existem duas coisas muito peculiares aqui. Primeiro, que Davi se apresenta, Saul resiste, Davi diz que ele matou um urso e um leão, e então Saul consente que ele vai e desça ao vale para lutar com Golias. Mas então ele faz duas coisas muito sutis e matreiras que você nota no texto. O texto diz assim: Saul falou assim: não, tudo bem, você pode guerrear com Saul, mas desse jeito que você está, não. Primeiro vamos dar uma ajeitada no você aqui. Vamos dar um banho de loja no você aqui. Vamos passar o você aqui pelo Center Valley e vamos comprando umas coisinhas e vamos colocando o você aqui. Primeira coisa, coloca a minha túnica. Então Saul tira a sua túnica e coloca sobre Davi. E a segunda coisa, Davi não tem uma espada, ele é um mero pastor de ovelhas. Saul dá da sua própria espada para Davi. É lógico que as espadas no mundo antigo elas eram feitas para o portador. Então um homem pequeno teria uma espada pequena, um homem grande teria uma espada grande. É lógico que a espada de Saul em Davi ficava jocosamente grande, e a túnica de Saul em Davi também. Por que Saul estava fazendo isso? Ele estava dizendo assim: você não é bom o bastante, você precisa de um pouco do meu cheirinho em você. Basicamente, no mundo antigo se pensava que ao manusear alguma ferramenta de guerra de um soldado famoso, um pouco da essência daquele herói era colocada sobre aquele que a possuía. Então, dando da sua própria espada para Davi, é como se Saul estivesse dizendo assim para Davi: tome um pouquinho de mim aqui, para que você vá para a peleja. Mas então o texto continua e diz assim que Saul equipou Davi com um capacete de bronze, que era exatamente o tipo de capacete caríssimo que Golias portava, um capacete de bronze e uma armadura. Então, note que Saul está enviando duas mensagens para Davi, e as duas dizem a mesma coisa: você não é bom o bastante, você não é como eu, e você não é como Golias. Você tem que ser um pouco mais parecido comigo, você tem que ser um pouco mais parecido com Golias. Eu tenho que vestir você com a minha túnica e te dar a minha espada. Eu tenho que colocar em você o mesmo tipo de armadura que Golias está vestindo. Um capacete de bronze, na época, era uma coisa absurdamente cara. Só heróis de guerra, reis, chefes de clãs saíam portando um capacete de bronze. E basicamente Saul está dizendo: você não é bom o bastante, porque eu comparei você com Golias, comparei você comigo e descobri que você não é bom o bastante. Então, isso é mais antigo do que andar para trás, dizem os mineiros, não é verdade? Essa comparação, essa cultura de comparação enredava Davi, e nós também estamos enredados nela. Nós seres humanos temos um instinto natural para a comparação. Isso daí se chama de função mimética. Mimesis vem do grego, que quer dizer imitar alguém. O que é a função mimética? Nós, quando crianças, aprendemos tudo por imitação. As crianças aprendem a falar imitando as palavras que os adultos lhe ensinam. Elas aprendem, inclusive, a andar, a se movimentar, utilizando os movimentos que eles veem nos seus pais. Note que alguns sociólogos vão dizer que o fato de um filho caminhar parecidamente com o pai tem menos a ver com genética e mais com observação. As crianças imitam os seus pais, elas repetem os atos dos seus pais. As filhas, elas se maquilam como as mães. Os filhos, eles muitas vezes manuseiam o mouse e o teclado como se estivessem trabalhando, embora tenham talvez 1 ano só de idade, imitando os seus pais. Então, nós somos seres de imitação, nós fazemos mimeses o tempo todo, nós aprendemos a andar, a caminhar, fazendo imitação. No entanto, quando nós estamos adultos, a imitação, ela deixa de ter lugar, mas esse olhar para o outro e medir-se no outro continua tendo uma função, que nós chamamos de função de estruturação da sociedade. Então pense comigo, o que nós comparamos? Nós comparamos, por exemplo, nossa inteligência com a de outra pessoa. Nós comparamos a beleza nossa com a de outra pessoa. Nós comparamos entre nós a popularidade, quem é mais popular da classe? Quem é mais sociável? Nós comparamos qual de nós é mais atlético, especialmente nós homens. Quem joga mais bola, quem corre, quem faz isso ou aquilo. Quem tem mais sucesso acadêmico, quem tem mais sucesso profissional. Nós comparamos, por exemplo, quando se falam de pessoas que produzem arte, música, pintura, literatura, quem escreve de forma mais rebuscada,
Quem é mais afinado? No amor, né, depois que nós nos tornamos jovens, quem é mais sedutor entre os homens? Quem tem a capacidade de atrair mais a atenção das mulheres? E qual mulher é mais sexy? Qual delas é mais bonita? Qual delas é mais atraente aos olhos masculinos? Dentre da virilidade, por exemplo, os homens se comparam assim: quem é mais homem? Não tem esse negócio na nossa sociedade? Quem é mais homem? Quem bebe mais? Quem fica com mais mulheres? Dentro da família, quem tem a melhor família? Quem tem o melhor cônjuge? Quando se fala de dinheiro, quem ganha mais? Quando se fala de bens, quem tem mais posses? Quais posses são mais valiosas? Note que desde a infância até a vida adulta, nós estamos o tempo todo nos comparando e também sendo comparados utilizando diversos critérios. Nós nos comparamos e também nós somos ensinados a sermos comparados. Na classe de aula, os professores comparam os alunos. Não comparam? Comparam. Os pais comparam seus filhos. Dentre a nossa rodinha de amigos, nós somos comparados com outras pessoas na juventude. Então nós estamos nos comparando o tempo todo, mas note o que as redes sociais fazem. Elas criam um ambiente no qual as pessoas vivem uma vida perfeita, que cria uma ilusão de que todos estão vivendo a vida perfeita, menos eu. Todos estão vivendo a vida que deveria ser vivida, menos eu. A grande questão é a seguinte: por que nós nos comparamos tanto? Por que nós, seres humanos, temos esse instinto tão afiado para a comparação? E a resposta é a seguinte: em última instância, nós estamos nos perguntando quem nós somos. Quando eu me comparo com outras pessoas numa escala social, eu estou tentando encontrar o meu lugar, a minha posição naquela construção social. Estou tentando descobrir quem eu sou ali. E é justamente daí que vem todas as comparações. Tim Keller, num livrinho pequenininho, que você consegue ler em mais ou menos 39 minutos, chamado Ego Transformado, ele diz que é do sentimento de vazio profundo do nosso coração que vem esse instinto de comparação. Ele diz assim: nós estamos desesperados por compensar nossos sentimentos de impotência e vazio, e por isso o ego vive tão ocupado, ocupadíssimo o tempo inteiro. Ele é incrivelmente atarefado, incansável sobretudo em duas tarefas: a comparação e a vanglória. O que é a comparação? Quando nós nos comparamos com outra pessoa. O que é vanglória? Quando nós sentimos que somos superiores a alguém em alguma coisa, e que naquele determinado local social nós estamos bem estratificados, nós estamos lá nas primeiras posições, e nós não estamos entre os últimos, nós estamos entre os primeiros. Então nós temos aquela sensação de que nós somos pessoas bem-sucedidas, de que tudo está bem conosco. Sobre a comparação, C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz o seguinte: a comparação funciona assim. A comparação faz com que a gente seja feliz, não porque nós temos um bom carro. Isso pouco importa. Porque se eu tiver um bom carro, mas eu parar no sinal e um cara parar com um carro melhor do que o meu do lado, o meu olhar para o meu carro já muda. Ele já não me parece tão bom. A comparação faz com que nós tenhamos em alegria, não em ter um bom bem, ou um bom cônjuge, ou um bom filho, mas quando aquilo que nós temos é melhor do que o do outro. C.S. Lewis, ele faz com que nós pensemos um pouco que muitas vezes nós nos tornamos infelizes não porque aquilo que eu tenha seja insuficiente para mim, porque não é, mas porque aquilo que eu tenho não é melhor do que aquilo que o meu vizinho tem. Lembre-se de como a gente conversou ao longo dessa semana, né? Como o salmista no Salmo 73, ele é tomado por um espírito de descontentamento e insatisfação, porque ele compara a sua vida com o do seu vizinho, que não é cristão, que não serve a Deus, e ele chega a duvidar da eficácia de servir e caminhar com Deus. Então as estruturas sociais, as redes sociais fortalecem a comparação, mas mesmo que a gente pudesse abolir as redes sociais, a gente não conseguiria abolir a comparação. Como eu já falei, nós somos comparados dentro da família, não é verdade? Rapaz, se tem uma frase que os pais deveriam assim ter muito cuidado de falar, é a frase assim: você não é como o seu irmão. Por que você não é como o seu irmão? Seu irmão nunca me deu esse tipo de dor de cabeça, né?
famílias nos quais os pais descaradamente comparam os seus filhos, ranqueiam os seus filhos. Mas a comparação, ainda que ela não aconteça na família, ela acontece na escola. Muitas vezes nós podemos ser na escola aquela criança que é a última na popularidade, a última nas notas, talvez, a última a fazer amigos, a comparação dos próprios amigos e, por fim, aquela comparação com a qual nós estamos convivendo mais agora na nossa vida adulta, que é a comparação no trabalho. Afinal de contas, processos seletivos, processos de promoção, são processos, na verdade, de quê? De comparação. 10 pessoas estão trabalhando ali, elas estão sendo comparadas para saber qual deles será promovido. E, muitas vezes, essa não promoção pode machucar como um ferro em brasa o nosso coração. Porque a não promoção pode ser uma mensagem forte para mim e para você, dizendo: você não é bom o bastante. E talvez nós já tenhamos ouvido isso tantas vezes, na escola, na família, entre os amigos e agora no trabalho, que talvez essa mensagem entre dentro de um lugar muito profundo do nosso coração, e eu comece a pensar: eu não sou bom bastante. Eu não sou bom bastante, eu não vou conseguir chegar lá. Eu não vou conseguir chegar lá. Então note como essa sociedade de comparação, ela pode e de fato tem nos levado a níveis altíssimos de descontentamento. O impacto do consumo constante de redes sociais entre os jovens, entre os chamados millennials, é de um surto de ansiedade e depressão. É de um surto de descontentamento, porque sempre existe alguém mais bonito, mais popular, mais bem-sucedido, mais atlético, mais inteligente, mais carismático, mais feliz, mais popular do que nós por aí. E então nós não temos permissão para nos sentirmos felizes com o que temos e com o que somos. Nós somos sempre insuficientes, nós não somos o bastante. Essa é a mensagem que chega todo dia ao nosso imaginário através das redes sociais e através da nossa convivência social de maneira mais específica. Então, o grande problema da comparação é esse. Qual? Nós prestamos mais atenção aos outros do que aquilo que Deus está fazendo em nós. Nós prestamos mais atenção aos outros do que Deus está fazendo e pode fazer em nós e por meio de nós. Então pense comigo, vamos voltar os nossos olhos para o texto. Saul permite que Davi vá lutar com Golias. Mas então Saul diz para Davi assim: você não é o bastante. Você tem que ter a minha túnica, você tem que ter a minha espada, você tem que ter um capacete de bronze. Só que Davi, ele provavelmente tem 17, 18 anos aqui. E é lógico que a túnica de Saul ficou ridiculamente grande em Davi. E é lógico que Davi, que nunca havia vestido uma armadura, sentiu-se como um robô. Então, pense comigo por um segundo: se Davi tivesse embarcado na ideia de Saul, ele teria sido esmagado no campo de batalha. Vocês conseguem ver isso no texto? Se ele tivesse descido para lutar com Golias, com toda aquela roupa e aquela espada pesada e todo aquele capacete na cabeça, ele não teria a mobilidade, a rapidez, a agilidade que fizeram com que ele realmente vencesse. Note que se Davi tivesse descido para lutar com Golias, vestido como soldado, ele teria sido morto. Por que é que Davi venceu? Porque ele desceu para lutar como Deus o havia chamado. Deus o havia chamado como um pastor de ovelhas. E foi assim que ele foi lutar com Golias. Note que ele fala assim: eu não consigo usar tudo isso. Ele joga tudo no chão, fala assim: eu vou fazer o que eu sei. Deus me treinou no campo das ovelhas. O urso que eu não matei usando espada, eu não matei usando capacete, eu não matei usando uma armadura, eu matei como um pastor de ovelhas, eu matei com a funda, eu matei com o meu cajado, e é assim que eu vou contra Golias. Note que Davi faz uma declaração de identidade tremendo aqui nesse texto. Ele fala assim: não é isso que Deus me chamou para ser. Eu sei quem eu sou em Deus, eu sei que caminhada que eu tenho com Deus, eu sei o que Deus fez na minha vida, eu sei quem eu sou no Deus que está me chamando para lutar com esse gigante. O texto diz assim: Davi
tomou seu alforje de pastor, desceu até o rio, escolheu 5 pedras e caminhou contra Golias, com um pedaço de pau na mão, uma funda e algumas pedras no alforje. Mano, que texto absurdo! Tanto é que quando Golias vê ele de longe, ele fala assim: você acha que eu sou algum cachorro para você vir contra mim com pedras e paus? Ele fala assim: eu não vou com você nem com espada, nem com lança, eu desço contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O texto diz: o gigante veio na direção de Davi, Davi correu na direção de Golias, e Davi foi muito inteligente. Ele usou a velocidade do seu próprio corpo, da sua própria corrida, e a velocidade da funda. Ele atirou uma pedra. Note que não foi a pedrada que matou Golias, nós sabemos disso. A pedrada desacordou Golias. Era uma pedra assim, mais ou menos de 3 centímetros, uma pedrada certeira na testa. Davi pensou assim: cara, esse cara tem uma cabeça de um tamanho parecida com a do Jefferson, eu não vou errar. Eu não vou errar, uma testa gigantesca. Se eu acertei o leão, eu vou acertar esse cara. Ele meteu-lhe uma pedrada, e o texto diz que Davi subiu no corpo de Golias, sacou da espada do próprio Golias e decapitou Golias com a sua própria espada. Naquele momento, o exército dos filisteus bateu em retirada. O exército dos israelitas correu atrás, e houve uma grande vitória do povo de Deus naquele dia. Houve uma grande vitória porque Davi sabia quem ele era. E ele não estava disposto a tentar ser outra coisa. Ele não estava disposto a sair daquilo que Deus o havia chamado para ser. Aquele dia não foi um soldado que matou Golias, foi um pastor de ovelhas. Foi um simples pastor de ovelhas utilizando cajado, utilizando sua funda. Então essa é a grande questão. Quem é você? Quem Deus te chamou para ser? Qual é a história que Deus tem com você? Essa história única e maravilhosa que Deus tem só com você. O grande problema da comparação é que nós estamos olhando tanto para os outros e tentando ser como os outros, que nós perdemos dimensão do que Deus está fazendo em mim, do que Deus está tentando fazer por meio de mim, porque Deus tem uma história única com você. Não pense que você vai chegar um dia diante do trono de Deus, Deus vai falar assim: ah, Jefferson, por que você não foi mais como Moisés? João, por que você não foi como Elias? Cristiane, por que você não foi como Ana, aquela mulher santa, mãe de Samuel? Não, ele vai falar: por que você não foi a Cristiane, a única Cristiane que eu criei para ser? Por que você não foi o João, o único João que eu criei para ser? Por que você não foi o Jefferson? Por que você encanou com a ideia de ser outra coisa, outra pessoa? Então, o problema da comparação é que nós não prestamos atenção ao que Deus está fazendo em nós, e essa cultura de comparação, ela cria uma espécie de imbecilidade coletiva, no qual as pessoas vão sendo todas masterizadas, massificadas para se vestir igual, para pensar igual, para falar igual, e a singularidade de cada um de nós, a peculiaridade de cada um de nós é desprezada. Em Minas nós chamamos isso de caminho da vaca. As vacas, elas passam todas pelo mesmo caminho. Pode ser um caminho péssimo, pode ser íngreme, pode ser barrento, pode ser perigoso, não importa. Elas não pensam assim. Elas pensam que se as amigas estão passando, elas têm que passar todas por lá. Em Cristianismo Puro e Simples, uma citação muito interessante do C.S. Lewis é o seguinte: ele diz assim: quão monotamente iguais têm sido todos os grandes tiranos e conquistadores, mas quão gloriosamente diferentes todos os santos. Quão monotamente iguais são todos os que não conhecem a Deus, mas quão gloriosamente diferentes são todos os santos. Miles Davis, que foi um grande trompetista de jazz, ele, em certo momento, falando sobre a sua arte, o seu estilo, ele diz assim: eu levei anos para aprender a tocar como eu mesmo. Isso porque todo músico começa imitando outros músicos, mas em algum momento nós precisamos encontrar a nossa própria voz na música. Então ele diz assim: eu levei muitos anos para aprender a tocar como eu mesmo. Então como é que a gente pode encerrar essa reflexão? Como é que nós podemos vencer essa cultura de comparação? Primeira coisa que eu gostaria que você guardasse no seu coração para a gente encerrar hoje: só Deus pode definir quem você é no reino dele. Só Deus pode definir quem você é no reino dele.
A pergunta não é como posso ser como fulano, como Beltrano, mas a pergunta é quem Deus me criou para ser em Cristo Jesus. Qual é o meu chamado? Qual é o meu caminho? Quais são os dons e talentos únicos que você possui? Qual é a experiência única com Deus que você tem? Qual é a sua história? Sua história é única. Sua história é única. Não existe nenhuma pessoa que tenha vivido uma história tão rica quanto a sua. Qual é a sua história? Qual é o seu chamado? Então lembre-se de que só Deus pode definir quem você é. Em segundo lugar, lembre-se que só Deus traz sucesso verdadeiro. E aqui a gente tem que falar de uma coisinha matreira que as redes sociais fazem. Elas colocam os sucessos em destaque e em vitrine, mas por trás daquela vitrine existe uma sujeira grande de muitos fracassos. Muitos profissionais conquistaram uma carreira de sucesso, se tornando fracassados como pais, como maridos, como cônjuges, como esposa, como filho, como cidadão e até como crente. Mas parece que aquele sucesso é o que conta. Não, nós não podemos aspirar ou desejar ou invejar um sucesso que acarreta 1 milhão de fracassos na nossa vida. Deus tem um sucesso para você que é aquele sucesso pleno, aquele sucesso abençoado, sabe? Aquela coisa que não vai ter que desmanchar uma área da sua vida para que você possa se sentir bem e feliz em outra. Aquele sucesso que Deus dá. Existe um provérbio que diz assim: a bênção de Deus é completa e não acrescenta dores. A bênção de Deus é completa e não acrescenta dores. Então, a bênção que Deus tem para você, ela não precisa ser construída ou ganha abandonando outras áreas, outros elementos que Deus tem para a sua vida. Então lembre-se, só Deus traz sucesso verdadeiro. Cuidado com essas pessoas que ostentam um sucesso nas redes sociais, mas que na verdade são fracassados dentro de casa, são fracassados para os filhos, são fracassados porque não assistiram os pais num período de necessidade. A vida das pessoas nem sempre é o que aparenta, essa é a verdade. A vida das pessoas nem sempre é o que aparenta. Rapaz, você quer saber se uma pessoa é mesmo tão boa quanto ela parece? Come 1 quilo de sal com ela, então casa com ela. E é por isso que eu não quero que você pergunte nada para minha esposa. Você não procure não saber nada com ela não, porque ela sabe de fato quem eu sou. As redes sociais, elas emulam uma imagem que nem sempre é verdadeira, e nós precisamos ter a coragem de desconfiar dessas grandes narrativas de sucesso. E por fim, terceiro, cuidado com as redes sociais. Nós sabemos que nós estamos consumindo muitas redes sociais quando nós passamos a ser consumidos por elas. Quando nós começamos a ter o nosso coração moldado por elas, quando as redes sociais começam a consumir você, nós perdemos a capacidade de pensar criticamente. Por exemplo, nós perdemos a capacidade de reter tempo de oração e tempo de palavra. E como é importante nós termos um afastamento, fica à vontade, Luiz, ainda que pequeno, das redes sociais. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: assim que Jesus foi batizado, o Espírito levou Jesus aonde? Ao deserto. E no deserto, o diabo falou 2 vezes com Jesus a mesma coisa, dizendo assim: olha, eu sei que você foi batizado, e uma voz no céu acabou de dizer que você é o Filho amado de Deus e que Ele tem prazer em você. Eu ouvi isso e vi isso, mas se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães então. Na segunda vez ele diz assim: se você é o Filho de Deus, atire-se do templo abaixo e os anjos de Deus salvarão você. Qual é a provocação do diabo aqui? Se você é o Filho de Deus. Se você sabe do que Jesus fez por você, da identidade que Deus tem para você, aquilo que o diabo vai fazer durante muito tempo é provar isso. Dizendo assim: se você é filha de Deus, então prove. Se você é filho de Deus, então prove. Seja uma pessoa de sucesso, seja abençoado, seja feliz. A grande questão é que quando uma pessoa tenta provar algo a respeito dela mesma, isso só indica que ela é a primeira pessoa a ter dúvidas sobre quem ela é. Quando nós tentamos provar algo a respeito de nós mesmos para os outros, isso só é um sinal de que nós estamos em dúvida.
e de que a primeira pessoa que precisa dessa comprovação sou eu mesmo. Eu preciso provar que eu sou bom, porque senão o que vão pensar de mim? Existe uma dúvida lá no meu coração, mas o Evangelho não deixa dúvida. O Evangelho diz que Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós, que éramos inimigos de Deus, fôssemos arrancados de um reino de escuridão e ira e plantados no reino de luz do Filho do seu amor. E Paulo diz assim: vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente viverem com medo, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos co-herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Se nós sofremos com Ele, participamos do seu sofrimento, também participaremos da sua glória. Queridos, a nossa geração tem sido esmagada diariamente numa luta incrível de identidade, numa guerra de identidade, porque parece que nós não somos bons o bastante. Essa é a mensagem. E eu sei muito bem, sei de camarote, sei por mim mesmo, que quando nós não nos sentimos bons o bastante, nós podemos nos envolver num processo de autodestruição. Nós precisamos descansar mesmo na identidade que Jesus tem para nós. Nós precisamos mesmo descansar dessa comparação frenética. Olhe um pouco para você, todas as coisas maravilhosas que Deus fez na sua vida. Você é única, você é único. Não há nada tão belo, tão perfeito quanto aquilo que Deus fez em você. Jesus morreu para que você tivesse essa nova vida nele. Então, de certa forma, há um descanso prometido. Um descanso prometido no qual nós podemos entrar por meio de Jesus. E eu quero te convidar a orar. Vamos orar juntos? Jesus querido, nos ajuda, Senhor, a ganharmos perspectiva profunda, enraizada na palavra, de quem nós somos, Jesus em você, por meio do seu amor, seguros na sua graça. Senhor Jesus, nos lembra de que o Senhor tem um caminho único conosco, e de que muitas vezes nós sentimos que esse caminho não é tão bom, não é tão melhor, não é tão bonito, tão bem sucedido como o caminho das pessoas que estão à nossa volta, mas Jesus, isso não importa, porque aquilo que o Senhor requer de nós é fidelidade, fidelidade ao caminho que o Senhor tem para cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração livre, Senhor Jesus, dessa cultura de comparação, para que nós possamos viver com descanso na identidade que o Senhor comprou para nós, para todos nós, no sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar na cruz do Calvário. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém.